Olá, sejam todos muito bem-vindos em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas a mais um episódio do nosso programa Conexões Rara. Apresentando o episódio de hoje estarei eu, Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, bem como pai de uma criança com doença rara e também casado com uma esposa que também tem uma doença rara. Estou aqui para defender e propagar cada vez mais esse mundo dos raros, porque podemos ser raros, mas não somos invisíveis. No programa de hoje, exploraremos o impacto poderoso que os pacientes com POMP podem ter com os educadores e mentores, abordando como eles usam as experiências pessoais para iluminar e orientar os outros. Estamos entusiasmados por ter conosco um convidado muito especial, o Dr. Fábio Senac. Ele compartilhará conosco como ele aborda a educação e a mentoria dentro da comunidade de POMP, as lições aprendidas ao longo da sua jornada e como a sua experiência profissional tem influenciado o seu papel como educador e mentor. Em nome da CDG Brasil, os nossos agradecimentos aos apoiadores sociais desse projeto, que é a Takeda, a Alnyla, a PTC Terapêuticas e a Fedran. E também um grande abraço e muito obrigado a você que nos acompanha pelos nossos canais, tanto pelo YouTube como as outras redes sociais e o Spotify, aqueles que nos escutam. O nosso convidado de hoje é um cara espetacular, é o Dr. Fábio Senac. Ele é delegado de polícia, professor universitário e jornalista. Fábio também é um especialista em gestão ambiental. Diagnosticado com a doença de POMP em 2019, ele tem usado sua experiência e conhecimento diversificado para influenciar positivamente a comunidade e aumentar a conscientização sobre essa condição rara. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Qual é a sua expectativa para hoje nessa nossa conversa especial sobre POMP? Lindenberg, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei graciosamente surpreso quando recebi, não esperava, de fato, receber o convite da Mona, né? Infelizmente, nosso ambiente aqui não é totalmente controlado, então vai ter uns ruídos adicionais. Não tem jeito. Mas é uma oportunidade da gente vincular algum tipo de informação que seja sempre construtiva, porque nós temos uma ferramenta em mãos, que é a internet, que nós não conseguimos definir ainda exatamente qual é o seu limite. Até quando essas informações que nós consignamos aqui em alguns minutos não vão ficar se propagando aí pelo espaço e tempo. São até conceitos que acabam meio que perdendo um pouco o sentido clássico que nós temos dele, quando elas se dissolvem de um meio material de propagação. Elas estão no espaço etéreo, né? Então, até quando? Eu me lembro daqueles filmes Viagem para o Futuro, De Volta para o Futuro, que tinha aquela caixa de concreto que eles colocavam um monte de coisa para gerações futuras abrir lá na frente. Essa é uma caixa muito mais forte do que o concreto, porque ela não existe materialmente. Então, que as gerações futuras possam, quando eventualmente forem ver alguma coisa nesse sentido, ter pelo menos alguns elementos positivos, alguns elementos que satisfazem o íntimo e que ajudam a superar as dificuldades como um todo, não necessariamente na doença de Pompe, ou uma distrofia, ou uma LEA, as dificuldades, né? Mesmo porque dor não se compara, né, Lindbergh? Então, cada um tem as suas dificuldades, seus enfrentamentos, as suas escadas para subir, né? E não tenha dúvida, cada vez que nós subimos um degrau, a gente enxerga as coisas com uma perspectiva mais clara. E é muito bom conversar, explanar, porque a gente que vive nesse universo de doenças raras, a gente sabe que quanto mais o conhecimento, quanto mais a propagação, quanto mais se difunde essa questão de um diagnóstico precoce, mais qualidade de vida nós vamos ter, né? Quanto mais as pessoas descobrem, ou até ali vão ter pessoas que vão aproveitar essa nossa oportunidade da internet, como no Spotify e outras redes sociais, eles observam, talvez eles possam se identificar ou identificar algum amigo, algum parente. Isso é muito bacana. A gente recebeu. Você sabe que eu tive uma grata surpresa. Ó, professor é um inferno, então se eu estiver falando demais, você me para aí. Ele está aqui para aprender, com certeza vamos aprender. Na comunidade de POMP, eu procuro divulgar muito e difundir muito as atividades físicas resistidas que eu faço pessoalmente. E, de repente, eu estou vendo o mesmo sintoma se lançando a atividade física
e fazendo, tomando esses cuidados e melhorando. Outro dia, uma de nossas secretárias, feliz da vida porque voltou a andar de bicicleta, uma coisa tão simples, mas que ela estava impedida de fazer há tantos anos. E como isso faz a diferença, né? Coisas simples, para nós é interessante que nesse mundo do raro, tudo aquilo que é simples para nós é algo assim que enche os olhos, né? A gente fica realmente, vale as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo identificar e ver e valorizar que cada conquista, cada passo, até aquilo que se torna mais simples, é uma grande vitória que nós temos. E a gente vê que, na verdade, os estoicos, né, os filósofos estoicos, eles tinham muita razão quando falavam que é na simplicidade que reside a felicidade, né? A casinha branca lá no pé da serra, que você vai ser feliz, porque tem muitos que moram dentro de palacetes que choram nas camas douradas de todas as noites, né? Quanto o caboclinho com a esposa lá no pé da serra está feliz da vida. É verdade, é por isso que eu morava em Fortaleza e resolvi morar na cabaninha na Serra. Eu moro aqui ao redor do mato para cuidar da família, né? Uma das coisas que a gente também tem em comum, nós trabalhamos na segurança pública também. Eu sou policial militar, Que além de legal. professor, e fiquei bacana, entusiasmado aqui com o senhor e temos a aprender mais e mais. Algumas pessoas mandaram as perguntas aqui para a gente, e aí vai Pois ser um não. prazer lançar aqui para o senhor e aprender um pouco mais sobre essa questão do Da diagnóstico do doença de tumor. Pompe. Vamos falar Vamos aqui. lá. Vamos para a primeira pergunta. Diz assim: como é que o senhor decidiu começar a educar os outros sobre a doença de Pompe? Mas antes de começar essa pergunta, eu queria assim, como foi que começou o seu processo de diagnóstico, né? Para que as pessoas entendam um pouco melhor. Fale um pouquinho do senhor e depois emenda com essa questão, com essa primeira pergunta, que é como o senhor Ok, decidiu educar os outros sobre a doença de Pompe. ok. A doença de Pompe é uma doença com um diagnóstico um pouco complexo, já é complexo por si só. No Brasil é um pouco mais, porque existe muito pouca literatura ainda sobre ela, principalmente no Pompe tardio, que é o que acomete os adultos. Começa a se difundir um pouco mais o Pompe precoce, né? Porque ele leva as crianças a óbito, então acaba sempre tendo as mesmas causas aí, você tem mais estudos dirigidos para isso. No meu caso, foi o Pompe tardio. Eu sempre fui atleta a minha juventude toda, até que em determinado momento da vida eu acabei me tornando mais sedentário por conta das necessidades profissionais e por conta aí do próprio ritmo imposto pela vida. Comecei a ficar com muita dor nos quadris, dificuldade para subir planos inclinados, que é uma das características basais da doença de Pompe, e comecei a ter dificuldade para dormir em decúbito total, dificuldade respiratória, como se eu estivesse com um sobrepeso muito grande, igual aquelas pessoas que têm que dormir de lado. Para você ter uma ideia, nos últimos minutos, né, nos últimos momentos antes de eu ser diagnosticado, eu estava tendo que dormir sentado porque não conseguia dormir deitado. Comecei com pneumonias recidivas, até que um clínico falou: olha, você está com pneumonia de novo, só que você não tem nenhum problema imunológico. E me chama muito a atenção a sua postura. Então, eu gostaria que você passasse com a nossa equipe de neurologia e tal. E aí começou. Depois que se sinalizou isso, e demorou-se mais de 5 anos para se sinalizar isso, foi rápido, foi relativamente rápido. Em menos de 6 meses aí eu já estava começando com a terapia de reposição enzimática, que é o único meio procrastinatório dessa doença, posto que, por enquanto, você não tem cura, porque é uma deficiência genética. A vida da gente, cara, traz umas surpresas um pouco. Se não fosse inesperada, não seria surpresa, mas aquelas surpresas que você julga intransponíveis. E tive uma filha, foi-se embora com 15 anos de idade. Ela teve uma paralisia cerebral muito severa, a princípio atribuída a um acidente de trânsito que sofremos quando minha esposa estava no 7º mês gestacional. Sem qualquer proselitismo, por favor, mas é claro que existe algo mais do que essa matéria que a gente viste aqui, que a gente veste, esse corpo que nós vestimos. Existe um espírito que nos anima.
eu comecei a me aproximar muito de filosofias que demonstram a necessidade de nós nos aperfeiçoarmos. E comecei a frequentar muitas escolas nesse sentido. E como o próprio Jesus falava, né, sereis conhecido por suas obras, eu vi nessa necessidade especial da minha filha uma verdadeira demanda a ser cumprida para ensinar que aquilo que muitas vezes nós julgávamos e imaginávamos que não seríamos capazes de superar, nós não só vencemos, como vencemos com maestria e ainda auxiliamos aqueles que vão precisar de nós. Né? Não tem palavra na linguagem falada que possa exprimir a minha felicidade quando eu ajudo a enxugar uma lágrima de uma mãe que viu a ordem natural das coisas invertida. E com certeza eu posso atestar que esse é um dos maiores sofrimentos que nós podemos enfrentar nessa terra. Vindo a doença de Pompe, o professor já estava formado, já estava orientado, o caminho pedagógico já dava aula em faculdade, sempre na área de direito, né, na área da direito de Estado, de filosofia. Então a gente sempre imaginava aí que teria que seguir nesse sentido. Vindo a doença de Pompe, acabou por se tornar uma, uma necessidade adicional. Na verdade, eu já fazia as minhas lives, né? Tem um programa aí na rede que se chama Eu, Você e um Café, conversando direito, o Evangelho em casa, né? E auxílio à prevenção do suicídio. São 4 programas que eu tenho no YouTube e no Instagram, @Dr. Fábio Senato. E já difundia essas informações nestas searas. Quando eu me diagnostiquei com POMP, o Dr. Elton, que era então o anterior presidente da Associação Brasileira de POMP, me convida para auxiliá-lo na gestão dessa associação, que passava e passa por alguns problemas que são comuns a todas as associações que defendem direitos de pessoas, sejam doenças raras, ou sejam de hipossuficientes de alguma maneira, ou seja, tem algum mínus, né, em relação às pessoas tradicionais, normais da sociedade, e eu digo no sentido de potencialidades. Porque cada um de nós tem as suas potências, e nessas potências nós somos insuperáveis. Então, vou para a Abraponte como associado, e de repente o Elton já um pouco mais cansado, já próximo de seus 70 anos, um vencedor por natureza, né? Ele está usando o BIPAP já continuamente e tal, ele se cansa mais para falar, e não parece, mas acabam surgindo demandas. Antes da gente fazer esse nosso podcast aqui, eu estava com uma reunião no gabinete de um deputado federal que se interessou pela questão dos raros, e também nós vamos aprofundar essa conversa. Então, logo nós a formatemos de uma maneira adequada, e eu faço questão de falar com vocês aqui com satisfação. Então, vão se sucedendo e vai selecionando naturalmente, né? Você está trabalhando com um grupo que tem uma doença rara, com o qual você se identifica. Aí você vê as mamães chorando porque seus filhos estão sem os medicamentos que são necessários para que se minore o sofrimento das crianças. Tem gente que fui procurado por um rapaz ontem, do Rio de Janeiro, que está há 6 anos sem o medicamento, a enzima. Eu estou passando por um momento de readaptação à enzima, estou há 3 semanas sem tomar a enzima, sem fazer a aplicação da enzima. Seria a cada 15 dias. Eu estou completando a 3ª semana agora. Eu estou me sentindo terrivelmente cansado, como há muito tempo não acontecia. Embora a minha função respiratória esteja muito melhor, minha potência muscular muito melhor, etc, etc. Eu imagino uma pessoa que com 6 anos está distante da medicação protelatória, né, que é a enzima alfa-glicosidase. Então, você tem que compartilhar essas experiências positivas. E eu busquei também, Lindenberg, um tratamento não usual. Né? Eu faço musculação 5 a 6 vezes por semana, reposição hormonal,
uso de esteroide associado à terapia enzimática. A medicina tradicional tem um pouco de dificuldade de lidar com essas coisas. Só que na balança, vivendo aqui já há 4 ou 5 anos, eu percebo que eu estou muito melhor do que quando eu estava solteiro, há 20 anos. Né? Então, eu quis difundir isso aí até para estabelecer novos horizontes de eventuais terapias. E aí o jeito do magistério, né, acaba transparecendo, e também a aptidão para a escrita. Eu gosto muito de escrever. Os meus textos jornalísticos são todos de fundo filosófico também. Eu tenho mais de 12 anos já na carreira de jornalística também, né? Então, foi um desfecho natural. E sempre que a gente puder ajudar com um exemplo, seja uma pessoa, vai ser uma pessoa a menos sofrendo, né? Que história bacana, viu? Que maravilha saber que tem alguém que está tão empenhado, que está tão dedicado e com um conhecimento vasto, que com certeza vai trazer um norte, dar um direcionamento às pessoas que estão acabando de entrar nesse mundo dos raros. Porque a gente sabe que quando a gente descobre ali no começo o diagnóstico, nos falta um pouco de perna, vem aquele momento de luto, para depois a gente começar a despertar e partir para a luta, começar a buscar cada vez mais e mais. E quando a gente tem uma pessoa, né, como ou associação, ou um amigo, ou um grupo de WhatsApp, quando a gente tem uma pessoa que traz segurança no que está falando, que é o seu caso, a gente fica muito mais seguro e muito mais disposto a lutar, né? Então, desde já, quero agradecer, em nome da comunidade dos raros, a ter uma pessoa que se dedica tanto e é apaixonada por aquilo que faz. A gente percebe só no falar, e a gente vai ter ainda, tanto quem nos assiste como quem nos escuta, vai ainda aprender muito com as outras perguntas que vão ser lançadas aqui, viu? Eu quero já caminhar para a segunda pergunta, diz assim, doutor, quais são os tópicos mais importantes que o senhor procura abordar quando fala sobre POMP, com outros pacientes, ou até mesmo com o público geral? Público em geral, são os mesmos, né? Porque a gente está falando com seres humanos, na verdade. Então, a gente está ensinando gente a ser gente. Primeira coisa, fundamental, é a resiliência. Né? Quando você faz engenharia, tem uma matéria que se chama resiliência dos materiais. Uma viga de aço, ela enverga até determinado ponto, depois disso ela quebra. Até onde você consegue envergar? Nós somos a máquina mais perfeita que existe no mundo. E se nós temos essas dificuldades a serem superadas, é porque nós temos condições disso. Né? E nós temos também, Lindenberg, uma coisa que é fundamental, não limitarmos a nossa visão. Você não pode circunscrever a sua visão ao pequeno círculo que você alcança com os olhos. A gente nunca sabe quais são os reais contornos que uma questão séria dessa pode nos trazer. Lendo aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da professora doutora Cláudia Quintana, lá do Hospital Albert Einstein, a gente imagina que ela tenha percebido cientificamente que muitas vezes aqueles pacientes terminais que há poucos instantes de se despedirem definitivamente desse mundo percebem a razão da sua existência. E talvez esse minuto é que vale a pena em toda a sua existência material. O que eu busco sempre é fazer com que você aprenda a procurar esse minuto no dia a dia. Você não precisa chegar numa situação limítrofe para ter uma conclusão dessa, né? Busca melhorar a cada momento. A minha batalha hoje é comigo mesmo. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem e não com outra pessoa. Né? Isso vai te dar condições de, dentro de um quadro raro, de doença rara, por exemplo, você se superar e encontrar, como você próprio disse, em cada dificuldade um motivo de alegria para você. Esses dias mesmo estava postando um reelzinho lá no Instagram, que fazia mais de 5 anos que eu não entrava debaixo de uma parede de ginástica para pernas, para membros inferiores, por conta da posição dele. Eu não só entrei, como estou progredindo em carga. Né? O meu nutricionista costuma dizer,
que o improvável você já demonstrou que dá para fazer fácil. E aí eles me estimulam, né? Agora nós queremos que você prove o impossível, né? Mas não, o impossível já demora um pouquinho mais, não é tão fácil assim. Mas é a mesma perspectiva. Quais são os limites do ser humano? Quais são os limites da nossa força de vontade, da nossa crença, das nossas perspectivas pessoais? São coisas que não se definem, né? São questões que estão fora de espaço e tempo. E isso tendo a crença que você tiver. Isso não exige um quadro ou uma convicção religiosa definida. É como ser humano mesmo, é como um ser que busca continuamente a melhora. E isso é a intenção desse material que tá aí. E outra, pelo amor de Deus, né, velho? Daqui 50 anos, os caras começam a abrir os posts de internet e começam a ver que tudo que a gente fazia aqui era se pintar, balançar o bumbum e ficar rebolando na frente de uma câmera? Não dá, né, tio? Para. Não que a gente não é isso. Mas, poxa, vamos nos dedicar a algum conteúdo. As mudanças educacionais que estão se aproximando são mudanças complexas. Existe uma tendência a uma compreensão holística que é geral de tudo, que é fundamental, concordo. Mas isso não quer dizer que aquilo que é específico e profundo deva ser abolido. Você tem que ter um conhecimento em profundidade em determinadas questões. A própria doença de Pum, para você fazer um diagnóstico diferencial dela, não é uma questão simples e você precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar, não só médica, como também nutricional, terapêutica, de preparação física, um monte de questões que são incidentes. Então, a gente tem que difundir, primeiro, essa atenção séria a um quadro geral e depois uma perspectiva de estudo mais aprofundado das nossas condições. A terapia começa aqui, velho. Não é no corpo, é na nossa mente. A gente tem que ter uma busca incessante do nosso melhor no dia a dia, dentro da nossa intimidade. Tem uma parábola que Santo Agostinho comentava e contava para os seus alunos, que é a dos espelhos fragmentados. E todo mundo que acompanha minhas lives por aí já viu falar disso, porque eu acho tão linda a comparação, o paradigma, que a gente vale a pena insistir. Deus, quando criava, se cercou por espelhos em todos os lados. Por quê? Porque ele é Deus, ele fazia o que ele quiser, ele queria espelho. Ué. Só que seu poder era tão grande que quando ele criou, os espelhos se fragmentaram em infinitos pedaços. E esses pedaços se misturaram ao pó com o qual ele cria o ser humano. Cada um de nós guarda dentro de si um fragmento desses espelhos das potencialidades de Deus. E nessa perspectiva, meu irmão, só você tem esse dom. Só você tem essa potência. Eu posso não ser um atleta, eu posso não correr, eu posso não subir mais cordas, descer escadas, mas eu posso ter um raciocínio arguto, eu posso ter uma tendência, uma racionalização matemática indescritível, um alcance filosófico nunca visto antes, um gosto musical seleto, uma facilidade para a pintura inexplicável, uma aptidão para a poesia nunca antes ouvida. Então, essas aptidões estão aí, estão dissolvidas e escondidas no interior de cada um de nós. A nossa missão como educadores e formadores de opinião, Lindenberg, é fazer cada um descobrir o seu pedacinho de espelho. Você que nos escuta e que nos assiste aqui via YouTube, agarra naquilo que foi falado aí. Todos nós temos algo a ensinar. Não existe ninguém inútil nesse terreno, não existe ninguém inútil nesse planeta. Todos nós, por mais que você ache que ficou para trás ou que está lá na frente, todos nós temos algo a ensinar. E aquilo que o Dr. Fábio expressa para nós é algo formidável. Então, se você ainda não se encontrou aí nesse campo, começa a olhar para dentro de você, começa a observar, como ele falou bem aí, essa questão da imagem e semelhança de Deus. Você agarra aí no que você tem de melhor e propaga, porque com certeza alguém está observando você, alguém está aprendendo com você e você pode até nem perceber isso, mas sempre vai ter alguém se espelhando em você. Que bacana ouvir as palavras do Dr. Fábio.
E aí eu queria aproveitar, doutor Fábio, diante do que já explanou, diante do que já falou, quais são os maiores desafios que o senhor tem encontrado, né, nessa nova carreira? Ou, na verdade, não é tão nova para o senhor, mas nesse novo âmbito relacionado ao diagnóstico. Quais são os desafios que o senhor tem encontrado ao tentar disseminar esse conhecimento sobre a doença de Pompe? Graças a Deus, os meus desafios, eles são meus. Como eu disse, tem pessoas aqui que vão nos ouvir com certeza, que estão há 6 anos sem a enzima. A nossa enzima, que é a alfa-glicosidase ácida, um homem com peso médio de 80 quilos tem que tomar em torno de 40 a 50 frascos por mês. Cada frasco está em torno de 6 a 8 mil reais. Então, por mês, um homem médio vai gastar de 350 a 500 mil reais só com a enzima. As questões acabam se judicializando e se resolvendo dessa maneira, quer seja em face da fazenda pública, né, do Estado, do município, da União, quer seja em face dos planos de saúde, infelizmente, por conta do sistema contratual e leonino a qual nós estamos submetidos como cidadão no Brasil, né? Então, isso é terrível. Então, essa é um desafio talvez mais intransponível dos que eu enfrento, e talvez seja mais sério, mas como a gente disse no começo, dor é difícil de se comparar. No meu caso em particular, eu sou responsável por 2 unidades policiais, uma delegacia de polícia diária e uma unidade de corregedoria de polícia civil. Então, só por isso, eu já tenho uma demanda complexa de tempo na minha vida, né? São 2 delegacias e um Fábio só, então já fica difícil. Tem a questão do jornalismo, que até o ano passado, retrasado, eu tinha artigos semanais no periódico. As aulas na faculdade, que eu parei antes de diagnosticar, porque eu não conseguia falar mais por muito tempo, também tomava algum tempo. Agora eu continuo só com as aulas de filosofia no espiritismo, que eu gravo na internet também uma vez por mês e dou aula numa casa a qual estou vinculado no estado do Rio de Janeiro. Então, moro em São Paulo, Grande São Paulo, aula no Rio de Janeiro. Uma vez por semana tem uma assessoria com a esposa em Brasília, de recursos humanos. Então, é Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Minha delegacia é no município de Cajamar. Minha unidade de corregedoria em Franco da Rocha, onde estou agora nesse momento. E eu resido em Caeiras. O tratamento da doença de Pompe é um tratamento que só para a infusão demora de 3 a 4 horas por sessão. Eu fazia uma por semana. Agora, com a nova medicação, é uma a cada 15 dias. Segunda-feira é dia que eu brinco que eu fico no estaleiro o dia inteiro, né? Tem a necessidade da fisioterapia. Você tem que fazer 2 a 3 sessões de fisioterapia por semana, de pelo menos 1h30, 2 horas. E depois, em um determinado momento, você tem que ter atividade física. Então, a academia não é mais aquele lugar que você vai para desestressar, ou para ficar vendo gente bonita, ou para jogar uma conversa fora. É uma questão efetiva de saúde que você deve levar a sério. Então, eu tenho mais 5 ou 6 treinos por semana, de em torno de 1h30 a 2 horas. Se você fizer as contas, você já vai descobrir que não tem 24 horas o dia do cidadão, tem 36. Né? Então, compatibilizar esse monte de agendas é uma grande questão. Graças a Deus, eu estou muito bem amparado juridicamente, né? O escritório que me acompanha são extremamente competentes nessa matéria. Eu não tenho problema que os meus amigos, meus irmãos da doença têm e outras tantas pessoas com doenças raras têm, que é de conseguir o medicamento, a medicação. Mesmo com o parecer dos tribunais superiores dos tais medicamentos órfãos. Ou seja, se você tiver um remédio só para a sua doença, embora eles não estejam homologados ou cadastrados pela Anvisa, pela ANS, se for o único medicamento no mundo que seja reconhecido por uma agência governamental,
ele pode ser diferido aqui no país, né? Mesmo com esse parecer, a gente vê mamães chorando, os filhos que não conseguem tomar o medicamento, os amigos que estão há 6 anos sem enzima. Então, essas questões que nos incomodam. Eu diria que para os doentes de Pompe, a primeira grande dificuldade é a obtenção da enzima, que é caríssima, né? O custo muito pesado, mesmo que você seja uma pessoa milionária, o teu recurso não é infindável, nem ele não é infinito. Então vai chegar mais cedo ou mais tarde, vai acabar pesando. E fora que as terapias e as posturas de retaguarda, uma dieta bem feita, um quadro nutricional bem conduzido, um quadro hormonal continuamente monitorado, uma programação de educação física, de preparação física muito bem dirigida, são caras, são caras e demandam tempo também. Às vezes eu me envergonho de ter à minha disposição todo esse aparato e reclamar por causa do tempo, né? Eu deveria somente dar graças a Deus, porque quantas pessoas não poderiam ter sido salvas, ter a vida salva, ou terem a felicidade de volta nas suas existências. Porque ficar fazendo o que aqui também, quando você não consegue ver mais a graça da luz do dia, do cantar do pássaro, de ficar com a sua família, que são aquelas pessoas com as quais você escolheu estar nesse laboratório de aperfeiçoamento chamado casa, chamado família, chamado lar, perde o sentido. E nesse mundo nós temos visto tantas vezes se perder o sentido, né? Desperdiçando-se oportunidades talvez únicas de crescimento. Qual o efeito disso? Não sei. Talvez, parafraseando um grande médico brasileiro chamado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, depois a gente vai ver. Só que depois está meio longe, talvez, né? Não sabemos. Mas eu gostaria que se a gente pudesse antecipar isso e dividir as nossas experiências, seria muito mais interessante. E falando em experiências, o senhor narrando aí algumas situações que realmente são desafiadoras, mas falando em experiência, agora em experiência positiva. O senhor pode descrever alguma experiência que, diante daquilo que o senhor já propagou, ensinou ou alcançou a vida de alguém, alguma história, algo específico que trouxe uma nova realidade para essa pessoa, uma nova experiência, ou até mesmo alavancou a história dessa pessoa? Como o senhor contribuiu? Que o senhor pode dividir um pouquinho diante desse círculo grande que o senhor tem em divulgar essa questão do diagnóstico de Pompe? Uhum. Não só o diagnóstico de Pompe, mas quando eu começo a me preparar para sobreviver de uma maneira adequada a isso, você se defronta com uma cadeira da medicina, de endocrinologia principalmente, chamada de envelhecimento saudável. Quando você começa a observar as questões que implicam no envelhecimento saudável, lembrar que hoje não é raro que nós cheguemos aos 90 anos, né? Enquanto os nossos avós, muitos, se foram antes dos 80. Em breve nós estaremos passando 100, que já não é uma coisa mais impossível ou raríssima de se ver como era antes, né? Com o avanço da medicina, da ciência, se tende a ter uma vida mais longeva. Quando você fala nisso, você estuda uma perspectiva de novos horizontes, eu diria, de hormonologia. E, de repente, pessoas que estão cansadas, desanimadas, desafeitas, depressivas, depressivas. Tem uma pessoa próxima a mim que chega na minha casa numa manhã lá, chorando as pitangas, e eu peguei alguns injetáveis meus. Falei, vamos resolver isso já, vai começar agora. Aí passa 2 dias, o cara volta completamente diferente.
Aí a gente encaminhou para a orientação médica devida, tal, começou a fazer, e de fato o cara saiu de um quadro depressivo profundo que se encontrava, né? Tirar as pessoas deste poço chamado depressão, eu acho que são coisas muito valiosas, né? E tem muitas coisas, né, Berg? Não só de doença. É porque que a gente estava falando, né? Na verdade, nós somos pessoas humanas e pessoas. A gente não divide. Então, somos um todo. Quantos que não perderam entes queridos e de repente nos procuram completamente apáticos da vida e conseguem retornar a ver alguma felicidade e até alguma satisfação em auxiliar o próximo. Dentro do quadro dos doentes de ponto em específico, como eu dizia, a vontade dos pacientes em se superar, que vai sendo implementada, essa procura, quando alguém me procura do Ceará, do Nordeste, falou, olha, como é que é a sua experiência? Por que você está fazendo isso? Por que você está mostrando isso? Aonde você vai buscar a vontade para fazer um negócio desse? Eu fico quebrado, eu fico cansado, eu fico assim, assado. Quais os auxílios que você usa cotidianamente para fazer isso? Né? São experiências que eu não detalhe, não vou me especificar, até por respeito às pessoas que nos procuram algumas vezes, por conta da individualização delas. Algumas pessoas se sentiriam fechadas com isso, embora eu tenha absoluta tranquilidade de falar no meu caso em específico, que depois que comecei, por exemplo, com a terapia hormonal, por exemplo, com a musculação bem aplicada, e ela é fundamental na vida do ser humano, tá? Mais do que o exercício cardiorrespiratório até, pensando-se num quadro de envelhecimento saudável. É claro, né? Tudo tem várias perspectivas. Uma nutrição bem acompanhada, suplementação alimentar, são suplementos que muitas vezes são baratos e não são usuais no nosso hábito, né? Nós não temos consciência deles e, de repente, nós valemos da medicina reparatória, né, curativa, quando nós poderíamos estar muito tranquilos, com uma qualidade de vida, uma qualidade de vida muito melhor, se estivéssemos nos preparando com os macronutrientes, que chamamos, né, e micronutrientes necessários ao nosso desenvolvimento com saúde. Por vezes, a prescrição de algumas medicações que ficaram no passado, só que eram muito efetivas e muito menos danosas do que essas que nós temos no nosso quadro farmacopeico de agora. Então, são experiências que a gente vai divulgando conforme vão aparecendo e a gente tem a bendita oportunidade de poder aprender com a dificuldade dos outros. Isso eu acho que é fundamental. E você conseguir fazer esse paralelo, essa aplicação, essa difusão desse conhecimento que você ofere, do trabalho que você está tentando fazer para alguém, na verdade, você que está sendo o grande beneficiado, isso eu acho que é a grande experiência válida. A gente fica aqui apaixonado diante de tantas palavras que são expressadas e nos motiva ainda mais, tanto a mim quanto imagino a você que nos escuta pelas plataformas como Spotify e aqui também no YouTube, né? Você pode depois colocar aí seu comentário abaixo que a gente vai estar lendo depois desse nosso bate-papo, a gente vai estar lendo seus comentários e naquilo que a gente puder comentar e divulgar e compartilhar também, nós vamos estar junto com você. É interessante quando a gente está num bom papo, o tempo também passa muito rápido, né? Você viu, né? As coisas vão passando rápido. Aquilo que é gostoso de propagar, aquilo que é gostoso de falar. Mas antes mesmo de levar para algum tipo de consideração final, eu queria colocar aqui e perguntar ao senhor algo que foi lançado aqui para a gente, que diz o seguinte: qual é o conselho que o senhor daria para outros pacientes que querem começar a seguir esse seu caminho de propagar o conhecimento sobre a doença de Pompe, bem como os demais conhecimentos que o senhor tem e que cada pessoa pode contribuir? Bom, nós estamos falando em difusão de informação. Então, a gente vai falar aqui, obrigatoriamente, de internet hoje em dia. Tem o boca a boca, mas é muito menos efetivo. Tem a aula, se você for da aula, for da área pedagógica, mas é muito menos efetivo o alcance disso aqui. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental, e é uma coisa difícil de você passar
Difícil, porque o que, que é bom senso? Bom senso para mim é uma coisa, para o Lindenberg é outra, para o Pedro que está ali na retaguarda é outra, para a Mona que vai observar a gente depois é outra. Cada um é por conta da sua estrada, então é muito difícil. Mas não tem muito segredo, e há 2000 anos alguém ensinou para a gente já isso. Não faça para o próximo aquilo que você não quer que seja feito para você. Então, cuidado quando você vai difundir alguma coisa. Cuidado para não ser agressivo. Cuidado para não expor a intimidade de alguém. Lembre-se, coisas que para mim são absolutamente normais podem ser terrivelmente agressivas e vexatórias para você. Né? Inclusive, pessoalmente, eu tenho uma moral relativa complicada. Eu estou no quadro de segurança pública em Lindenberg há 32 anos, sou policial civil. Então, cada dia que eu acho que eu já vi de tudo, vem alguém para me mostrar que não é isso, e eu vou morrer e não vou ver tudo. Né? Então, você começa a ver a vida de uma forma diferente quando você começa a ser defrontado cotidiana e sistematicamente com a dor dos outros por causa desse mundo tão materialista que nós vivemos. Esse mundo desesperançado. Se o mundo é desesperançado, qual é a segunda obrigação de você que quer ser comunicador? Levar a esperança. Ensinar as pessoas novamente o que é aquela história de amor ágape. Escapa da erotização, meu irmão. Escapa daí. Né? Tudo é levado hoje em dia, inclusive a literatura infanto-juvenil, sistematicamente para a perspectiva erotizante. Cara, você consegue amar o teu próximo como de fato você ama um irmão. Me diz uma coisa, se espírito é energia, o que um espírito vai amar? Energia. Vai ser feição física? Não vai. Vai ser sintonia. Ou seja, o botão do dial do seu rádio tem que estar no mesmo canal de transmissão daquela pessoa com a qual você está se relacionando. Às vezes acontece de nós termos canais diferentes. E aí você enfrenta famílias complexas, complicadas. Mas é melhor você chegar a um consenso e equalizar essas frequências do que dissolver a família. E eu não estou falando da família tradicional. Não me interpretem como positivista, não me interpretem como extremista, não é o caso. Mas alguns fatos, desde que o mundo é mundo, são desse jeito. Você precisa de um núcleo de desenvolvimento humano, que até então nós chamamos de família. Seja com uma família multiparental, com uma família tradicional, não interessa. O conceito de família não pode ser abandonado. Célula máter da sociedade. Família forma homens, humanos, pessoas. Escola forma cidadãos. Um depende diretamente do outro. Um forma, o outro informa. Né? E essa formação só com fruto desse amor. Então, você quer ser comunicador? Você precisa pensar numa forma de comunicação que faça transparecer que você se preocupa efetivamente com a construção da essência e não da adjacência. Né? A letra mata, o espírito verifica. Né? Alguém já disse isso também. Que mais? Não divulgar fatos superficiais. Não estou falando para você não divulgar aquilo que te faz bem, aquilo que te distrai, que te deixa feliz. Não é isso. Mas não vai me divulgar, ficar insistindo trivialidades. Você abrir o seu Instagram agora, ou aquele raio daquele TikTok, você vai ver que 70, 80, 90% das publicações são superficiais ou dirigidas à erotização, ou ao materialismo, ou ao consumismo. Inafastavelmente. Preocupe-se com a essência. Ó, isso é uma questão de ponto, tá vendo?
essa dificuldade de articular, por exemplo, a fala com a respiração e a salivação, você tem um reflexo da doença de Pompe, porque ele pega a musculatura axial basal do pescoço. Então, a tua base de língua fica um pouco complicado. Então, quando eu estou muito estressado, quando eu estou muito nervoso, muito cansado, acaba aumentando o número de engasgos. Tem pessoas, tem doentes de Pompe que precisam usar especiante nos alimentos e fica terrivelmente horrível você tomar água com espessante, parece que está tomando baba, né? Uma outra coisa insuportável. Mas existem possibilidades de fisioterapia, de fonoaudiologia, que podem melhorar essa perspectiva. E sempre, 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 essa perspectiva de revitalização muscular. De tecidos que originariamente estariam necrosados. Só que, de repente, eu estou me defrontando comigo mesmo, ganhando mobilidade e articulação em movimentos que eu não tinha mais. Ganhando, por exemplo, densidade na coluna vertebral de 4,5 kg de osso em 1 ano e meio. Eu sou um homem de 52 anos. Eu tive uma perda de massa gorda de 18 quilos em 2 anos e ganho de 17 de massa magra. Se você pegar um jovem fazendo academia de musculação no ápice da vida dele, em 1 ano e meio, ele não ganha 17 quilos de músculo. De forma nenhuma. Então, eu já consegui, de fato, demonstrar que o improvável dá para fazer. Então, quem sabe você, que está pensando em ser um comunicador, não prova para mim que o impossível também dá. Basta que a gente amplie o nosso horizonte. Show de bola mesmo. E palavras sensacionais, né? Eu, desde já, quero agradecer, doutor Fábio, a sua Imagina que isso. participação aqui de uma forma maravilhosa, que acrescentou aqui muito na nossa vida, na vida daqueles que nos escutam, daqueles que nos assistem, de contar e de compartilhar conosco experiências tão valiosas, de trazer para nós esses entendimentos e que vale a pena, né? Vale a pena compartilhar, vale a pena educar, vale a pena ser alguém diferente nesse mundo para passar e divulgar coisas tão maravilhosas. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de convidá-lo a fazer suas considerações finais, né? Aquilo que o senhor acha que ainda precisa falar ou que não foi colocado aqui, ou até mesmo reforçar o que já foi. Queria deixar com o senhor essas últimas palavras para lançar aqui, tanto para aqueles que nos assistem pelo YouTube, como aqueles que nos escutam pelo Spotify. Bom, uma coisa que é importante que nós divulgamos e não falamos, o que é doença de Pompe? Doença de Pompe é uma doença em que você tem uma inexistência ou deficiência na produção de uma enzima chamada alfa-glicosidase ácida, que depende de um paralelo de genes. Então, você tem uma doença genética que a gente fala duplo recessiva. Você precisa dos 2 genes recessivos, um que vem do papai e um que vem da mamãe. Você vai ter a doença, ela vai se manifestar ou na infância ou na idade adulta. Na infância, ela dificulta muito a sua existência material e normalmente as crianças acabam se despedindo quando não diagnosticadas até os 7 meses de idade. Então, quando a gente quer fazer o teste do pezinho ampliado, que está sendo discutido no Congresso agora, a gente ganha mais esse campo de prevenção. Dá para pegar no teste do pezinho ampliado a doença de Pompe. E talvez uma criança que nós salvemos por falta de capacidade respiratória ou cardiovascular, que é o que conforme o que normalmente se diagnostica, sem se chegar ao fim do diagnóstico, que é a doença de Pompe, já vale a pena. Uma vida já vale a pena. Então, é essa doença. E na idade adulta, Fábio, como é que é? Se você começou a perceber que você tem dificuldade para se sentar e levantar, se você tem dificuldade para levantar os braços, embora eu seja atleta sem apoio, meus braços não passam daqui. Eu tenho que estar apoiado, aí eles sobem.
a questão do engasgo, que nós já falamos, a dificuldade para subir planos inclinados, seja degrau, seja rampa, por conta da coordenação dos membros inferiores, que se dá por conta da fraqueza dos músculos axiais. No pompe, normalmente a gente pega a cintura escapular, a gente já sofre, né? Então, os músculos do peitoral são comprometidos, o diafragma, que é o teu músculo respiratório, fica comprometido, e o assoalho pélvico. Por isso a dificuldade ambulatória, a dificuldade de andar. O corpo humano é uma coisa maravilhosa, né? Quando eu fui diagnosticado, eu estava saturando 80%, só que a atividade de diafragma não superava 6%. Meu diafragma tinha praticamente se tornado inútil. Então, os músculos acessórios da respiração é que expandiam a minha caixa torácica. Por isso que eu tinha que dormir sentado, né? Com o exercício físico, com a fisioterapia, e nomes que a gente não vai esquecer nunca, dessa atenção inicial, aos meus fisioterapeutas, as minhas fisioterapeutas, os meus preparadores físicos, os neurologistas que trabalharam comigo, os clínicos gerais, todo. E eu não vou falar nome para não correr o risco de você não falou meu nome depois. Mas eu não esqueci você. Está guardado aqui dentro. Outra coisa, como faz o diagnóstico dessa encrenca? Procura um neurofisiatra, um cirurgião neuro. Chegou lá, vai fazer os testes de natureza muscular. Tem que ver a destruição dos músculos radiais, axiais, como é que está. Depois, estabilização dos nervos. Por último, sorologia, que é um furinho na ponta do dedo, e logo, logo o seu exame está pronto. E aí você vai ver se você tem a deficiência genética ou não. Deu positivo e agora acabou o mundo, vou morrer. Não, não vai morrer. Existem alternativas que dá para você superar. Existem alternativas que são sustentáveis, que vão te melhorar a vida. Até com alguma dificuldade para buscar a enzima que é necessária para nós, que é essa tal de alfa-glicosidase, existe possibilidade de você achar formas de contornar. A gente tem uma associada na Abracomp, e ela é do quadro da diretoria, que, por exemplo, o metabolismo dela encontrou uma forma de fazer uma metabolização como se você fizesse uma uma dieta cetogênica. Por quê? Quando você consome os alimentos normais, o que sustenta a sua musculatura? É a glicose que é retirada dos carboidratos. É transformada em glicogênio, e para se absorver esse glicogênio no tecido muscular, é que precisa do raio da enzima que a gente falou aí, a tal da alfa-glicosidase. Ela não tem alfa-glicosidase, tem pouco. E o que o metabolismo do ser humano faz subsidiariamente? Ele descobre uma forma de metabolizar gordura. Então, as dietas cetogênicas. Vai te dar a mesma vida? Não vai dar a mesma vida, porque você não foi feito para isso. Mas vai te melhorar? Vai. E por que está falando isso? Porque é uma forma de demonstrar que talvez existam alternativas não convencionais onde ninguém esperava, onde ninguém previa. Então, acima de tudo, não perca a esperança jamais. Tá? É isso que eu queria falar. Show de bola. Muito obrigado pela participação, doutor Fábio. A gente realmente Obrigado, tem Lindenberg. agradecer ao senhor por ter nos acrescentado nessa comunidade. Com certeza aí nós vamos receber vários comentários a respeito daquilo que aprendemos hoje e do que vai ficar para divulgação, e com certeza lá na frente a gente vai saber que teve alguém que foi inspirado e decidiu continuar ou fazer o mesmo papel que o senhor faz. Então, desde já, eu gostaria também de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa transmissão ao vivo. Foi uma sessão incrivelmente enriquecedora. E esperamos que
tenha sido tão inspiradora para vocês quanto foi para nós. Um agradecimento todo especial, mais uma vez, ao Dr. Fábio Senac, por sua participação e por compartilhar sua sabedoria e experiência conosco. Lembramos que você pode encontrar todos os nossos episódios aqui no canal do YouTube. Nós temos, se você for olhar aí no nosso canal, tem diversas entrevistas, diversas ações e momentos com outros tipos de diagnóstico, e você pode nos ajudar a compartilhar, porque quanto mais compartilharmos, maior é a chance de ter um diagnóstico precoce, e quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a qualidade de vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal e para não perder as futuras transmissões, os futuros programas Conexões Rara. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, os nossos agradecimentos também aos nossos apoiadores sociais, que é a Takeda, a Alnaila, a PTC Terapêuticas e a nossa parceira, a Fedram. Então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima. Continue conectado e engajado com o nosso programa Conexões Raras. Tenha todos um excepcional dia. Fica com Deus e até a próxima.